Oi, gente, olha aqui, ó, uma equação do segundo grau. É importante saber resolver uma equação do segundo grau. Mas vamos lá, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é uma equação que tem uma variável elevada ao quadrado, por exemplo, que nem essa. Então você tem aqui um x, que é um valor que a gente não sabe ainda qual é, tá ao quadrado. Aqui você tem um x à primeira, e aqui você não tem um x aparecendo. E quando você tem uma equação do segundo grau, né, a gente tem algumas letrinhas que são padrão. Então assim, sempre, quando você tiver uma equação do segundo grau, sempre, o número que estiver multiplicando o x ao quadrado, a gente vai chamar de azinho. Ah, mas não tem nenhum número aqui na frente. Não tem porque não precisa, mas na verdade tem. Tem o número 1. Existe um 1 aqui que está multiplicando o x ao quadrado. Esse 1, nesse caso, vai ser o nosso azinho. É sempre o azinho que vai multiplicar o x ao quadrado. Esse azinho, nós vamos tirar o caso dele ser zero, por exemplo, né? Isso não faz nem sentido. A gente também vai chamar de B, de bola, todo número que estiver multiplicando o x à primeira. O x com o expoente 1 aqui, que a gente também não escreve porque não precisa. Quem está fazendo o papel de Bzinho aqui para nós? O menos 5, isso é importante, é o menos 5 que está multiplicando o x. Esse cara vai ser o nosso Bzinho. E aquele cara que não tem x, que é só número, no caso o mais 6, é o que a gente chama de C. Então esse cara, esse 6 aqui, para nós vai ser o nosso Czinho, certo? E uma equação de segundo grau, geralmente ela tem esse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nesse caso, a, b e c são 1, menos 5 e 6. Muito bem. O que a gente quer saber? A gente quer saber quais são os valores de x que vão satisfazer essa equação, que vão tornar isso de fato igual a zero. E aí existe uma fórmula mágica. Essa fórmula mágica é conhecida no mercado aí como fórmula de Bhaskara, e alguém conseguiu concluir que o x que a gente está procurando pode ser obtido através dessa fórmula. Aí você fala assim, nossa, mas o que esse monte de A, B e C que apareceu aqui? São justamente os A, B e C que estão aqui na nossa equação de segundo grau, né? Então vamos lá, vamos descobrir quanto que vale esse x aqui? Bom, então eu vou colocar um traço de fração aqui, ó, e aí a gente vai substituindo todo o A, B e C que a gente tem nas respectivas posições aqui. Então aqui, ó, menos B. Bom, se o nosso B é menos 5, isso é importante, hein? O B é menos 5. Quem seria o menos B? É o menos 5. Né? Menos B. O B é menos 5, menos B menos 5, que vai dar mais 5. Né? Mais ou menos, raiz quadrada. Aqui dentro, B quadrado. O que é o B ao quadrado? O B não é menos 5? Então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes A. Quem é o A? O A é 1. Vezes C. Quem é o C? O C é 6. Tudo isso dividido por 2A. O que é 2A? É 2 vezes o nosso Azinho, ou seja, 2 vezes 1. Então a gente tem aqui um esqueleto da resolução da nossa equação. Agora a gente vai fazer a conta. Para fazer a conta aqui, nós vamos descobrir então que o nosso x vai ser menos 5. Menos com menos dá mais, fica 5. Mais ou menos, raiz quadrada. Vamos fazer a conta aqui, ó, meio de cabeça. Acompanha comigo aqui para a gente não se perder, ó. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então vai ficar 25 menos 24, que dá 1. Então aqui dentro vai ficar a raiz quadrada de 1. Tudo isso dividido por 2A, ou seja, 2 vezes 1, que é 2. Só que quanto que é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, no fundo, a gente vai ficar com x igual a 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, tudo isso dividido por 2. Então, percebam que aqui a gente vai achar duas respostas, duas soluções. Uma delas a gente vai encontrar com o sinal de mais, e a outra a gente vai encontrar com o sinal de menos. Por isso que tem um mais ou menos aqui, né? A gente vai encontrar dois valores. Um deles, 5 mais 1 dá 6, dividido por 2, dá 3. A outra solução, 5 menos 1, dá 4, dividido por 2, dá 2. Então a gente diz assim, né, mantendo o formalismo matemático. Matemática é um cara esquisito, ele tem uns formalismos que é importante a gente, né, saber lidar.
a gente coloca a solução dentro de um conjunto que a gente chama de conjunto verdade ou conjunto solução, tanto faz. E aí a gente vai colocar as duas soluções lá dentro, o 2 e o 3. Ah, professor, eu posso colocar o 3 primeiro depois o 2? Pode, não tem problema algum, não precisa estar em ordem, né? Agora é importante a gente perceber o que significa dizer que o 2 é solução. Significa dizer que se você puser 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, vai dar 0. Faz a conta para você ver. Mas se você fizer a mesma coisa com 3, também vai funcionar. Experimenta. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6, faz a conta. Você vai ver que também vai dar 0. Ou seja, para que isso tudo realmente seja 0, o x ele tem que ser ou 2 ou 3. Aí vai funcionar. Isso é resolver uma equação do segundo grau. Beleza? É isso aí, gente. Até uma próxima.